eu decidi me dedicar durante um mês pro meu sonho. Desde que eu era muito pequeno, eu sempre admirei demais o trabalho de criação de conteúdo de uma forma geral. Não só aqui no YouTube, mas também em páginas do Facebook, blogs e qualquer coisa mesmo. Eu sempre quis fazer isso, sempre foi um desejo meu, mas todas as vezes que eu tentei criar conteúdo de qualquer forma que fosse, eu fracassei. Quando eu era bem criança mesmo, eu tentei criar um canal de games aí no YouTube com um amigo meu, obviamente deu errado, né? E no ano passado eu também criei um canal de games que até que tava dando certo, assim, mais ou menos, tava começando a crescer, alguns vídeos já tinham viralizado, tinham pegado 10, 15 mil views, só que era uma parada que eu não tava me sentindo bem fazendo, porque eu percebi que eu gostava muito mais de jogar videogame do que ficar falando sobre videogame todo o tempo. Foi aí que eu decidi que eu ia tentar de novo, só que dessa vez eu ia fazer com alguma coisa que eu gostasse mesmo, tipo, muito de falar. Alguma coisa que eu conseguisse ficar horas e horas e horas falando, talvez dias aí com alguma outra pessoa, com algum amigo, e eu nunca enjoasse de falar sobre aquilo. A primeira ideia que veio na minha cabeça foi falar de futebol, só que hoje em dia eu nem acompanho mais tanto futebol, e por mais que eu goste bastante de falar sobre, não é uma parada que eu tô inserido ali no meu dia a dia, então eu descartei essa ideia. Só que um dia um amigo meu me chamou pra ir pra um churrasco na casa dele, e a gente ficou de 11 horas da manhã até 19 horas, né, 7 horas, falando sobre anime, cara. Porque ele também gosta muito de anime, e a gente ficou conversando, e deu minha hora de ir, eu fui embora, mas ainda tinha coisas que a gente poderia ter continuado falando. E foi nesse dia que eu percebi que se eu quisesse criar um canal de alguma coisa que eu realmente consiga e goste de ficar falando, teria que ser um canal de anime. Não só isso, como eu queria ter uma motivação muito forte pra eu criar e pra eu continuar criando conteúdo. Então foi aí que eu resolvi me desafiar, e durante um mês inteiro eu ia postar todos os dias vídeo, com exceção de sábado e domingo, que eu ia usar pra estudar e descansar um pouco também, que é bem exaustivo. Eu já tinha bem claro na minha cabeça que eu não ia conseguir criar o melhor conteúdo do mundo, afinal eu faço tudo absolutamente sozinho. Só que eu tinha certeza que eu ia conseguir sim tirar um aprendizado muito grande de tudo que eu fosse fazer durante essa experiência. Nem que esse aprendizado fosse descobrir que criar conteúdo realmente não é pra mim. Então foi aí que eu comecei. Eu criei um banner bonitão ali, escrito em inscreva-se, escolhi uma foto de perfil e já fui procurando ideias ali pra postar meu primeiro vídeo. Quando eu postei meu primeiro vídeo, ele não foi muito bem, o que era uma coisa que eu já esperava. Mas ele foi muito importante, porque ele foi o pontapé inicial para eu começar toda essa jornada. E além disso, eu me senti orgulhoso do que eu fiz. Eu gostei do vídeo que eu fiz. Por mais que se eu assistir ele hoje, eu vejo, meu Deus, tá muito pior do que o último vídeo que eu fiz, por exemplo. Só que faz parte, sabe? A minha ideia inicial era fazer um canal sobre curiosidade de animes e mangás e tudo mais, e por isso eu tive a ideia de fazer o primeiro vídeo. No segundo vídeo adiante, eu já tive uma ideia um pouco mais de listas de animes e tudo mais, passar uma recomendação pra galera. Eu fui nessa até, acho que o quarto ou quinto vídeo do canal. Logo na sequência eu postei um vídeo sobre o Megumi de Jujutsu Kaisen, e esse vídeo foi muito melhor do que eu esperava. A maioria dos meus vídeos estava pegando ali 20, 30 views no máximo, e esse vídeo pegou 150 views. Eu fiquei, opa, então a gente parece que achou alguma coisa que já dá um pouquinho mais certo. Então na minha cabeça a parada era essa, era postar conteúdo sobre Jujutsu Kaisen. Foi que eu fiz uma análise do episódio 8, se eu não me engano, de Jujutsu Kaisen, e foi uma experiência muito boa fazer isso. Foi um dos vídeos que eu mais me diverti fazendo. Eu gostei muito de fazer isso. É muito legal a experiência de você assistir, reassistir, prestar atenção nas nuances, nos detalhes, ficar anotando e tudo mais. Eu curti muito fazer esse conteúdo. E a partir daí eu continuei fazendo alguns vídeos de Jujutsu Kaisen e tudo mais. E ali geralmente eu tava chegando em 100, 150 views por vídeo. Então eu tava, eu tenho que fazer alguma coisa pra eu conseguir alavancar um pouco mais o canal. Foi que eu pensei, cara, quem assiste anime não assiste um único anime, igual o Jujutsu Kaisen que eu tava falando. Geralmente as pessoas assistem outros animes, leem vários mangás. Então eu tive a ideia de falar sobre algum outro anime. Eu pensei, pô, qual outro anime eu vou falar? Eu pensei, cara, um anime que todo mundo gosta, assim, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas gosta é Naruto. Então eu vou fazer um vídeo sobre Naruto. E quando eu gravei o meu primeiro vídeo sobre Naruto, ele deu muito certo. Tipo, muito rapidamente ele pegou 1000 views, e hoje em dia ele ainda continua recebendo visualização. Se eu não me engano, ele já tá com 4.500 ou 4.600 views, enfim. Foi o melhor vídeo do meu canal durante toda a trajetória até agora, eu já vou adiantando pra vocês. Então na minha cabeça eu já tinha achado a fórmula de conseguir fazer vídeos que pegam bastante visualizações, e eu já tava pensando, pô, então já sei como é que vai fazer pro meu canal crescer, daqui por diante tudo vai dar certo. Só que não foi bem assim. Pra falar a verdade, muito pelo contrário. Vários outros vídeos que eu postei falando de Dragon Ball, voltei a falar de Jujutsu Kaisen, falando de Naruto de novo, eles
não deram certo. Às vezes foram até piores do que vídeos antigos que eu postava. Pra ser bem sincero, todos os números e o analytics ali do YouTube faziam eu pensar que eu deveria desistir, sabe? Eu tentava sempre melhorar título, melhorar thumb, tentei fazer vídeo com um roteiro bonitinho escrito do início até o final, fiz vídeo de eu falando coisa da minha cabeça, até vídeo de react eu fiz, inclusive o conteúdo que eu criei fazendo vídeo de react foi um dos mais divertidos que tem, primeiramente porque é muito legal você ver o conteúdo de outra pessoa, você absorver aquilo, você dar sua própria opinião, então eu me diverti muito gravando, me diverti muito fazendo, e é um conteúdo leve de se fazer também, e você não tem que ficar horas e horas editando, é bem mais tranquilo, né? Então foi um conteúdo que eu gostei bastante, apesar do retorno em views, né, em inscritos, vamos dizer assim, ele foi bem baixo, mas realmente eu me diverti, eu gostei do que eu fiz. E aí eu continuei tentando e tentando, postando dia após dia, e obviamente eu não consigo trazer um conteúdo extremamente profundo, porque eu tenho que fazer tudo em um dia só, basicamente, ou de um dia pro outro. Então é pouco tempo para você conseguir fazer um conteúdo, trazer um conteúdo que tem uma profundidade maior. E graças a isso, a minha edição, no caso, ela ficava no limite do que eu sabia fazer e do tempo disponível que eu tinha para poder ficar editando. Eu passava horas editando o mais rápido que eu conseguia no meu tempo livre. Então, assim, realmente foi muito desgastante. Pra ser bem sincero, a parte que foi mais exaustiva para mim foi ter que ficar editando todos os dias numa frequência absurda, cara. Várias vezes eu tinha ideias que eu considerava boas ideias, tipo assim, ideias que eu pensava, cara, essa ideia é muito legal, se eu trabalhar bem trabalhadinho, fizer um roteiro bem legal e tudo mais, eu vou conseguir entregar. Só que eu não podia tirar essa ideia do papel justamente por causa do tempo que eu levaria pra editar tudo isso, sabe? Obviamente que fazer pesquisa, escrever roteiro e gravar também dá maior trabalho, só que, assim, o tempo que você tem que se desprender a isso é bem menor. A parte da pesquisa você até leva muito tempo, mas você consegue diluindo por várias vezes. Às vezes você pode fazer isso em mais de um dia, é bem mais tranquilo. Agora a parte de editar realmente foi o mais puxado de longe. Mas pra ser sincero, tudo dá mó trabalheira, cara, mas é legal de fazer. E apesar de eu ter curtido demais fazer tudo isso, eu percebi uma coisa. Eu realmente precisava de mais tempo pra conseguir produzir o que eu quero produzir de conteúdo. Mas e se você me perguntar, mas valeu a pena ficar postando todos os dias durante um mês? A resposta que eu vou te dizer é sim, valeu muito a pena. Não pelas views, não pelos inscritos e muito menos por dinheiro, né? Já que nenhum desses tópicos eu lá tive muito sucesso. Mas eu melhorei demais a minha dicção, a parte da edição também eu consegui editar de forma muito mais rápida. Eu consegui me criar uma desenvoltura que eu não tinha antes diante das câmeras. Além que eu tive contato com alguns criadores de conteúdos que eu admiro, então, tipo assim, foi uma experiência muito maneira mesmo. Eu entendi que realmente o YouTube, cara, ele é um trabalho. Ainda mais pra quem faz tudo sozinho igual eu faço. E se tivesse como eu voltar no tempo, eu garanto pra vocês que eu teria feito tudo exatamente do jeito que eu fiz de novo. Entre os erros e os acertos, eu aprendi coisa demais, cara. Aí você pode se perguntar, e você vai continuar aí no YouTube, postando vídeo e tudo mais? A resposta é sim e não. Calma que eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu sim vou continuar postando, falando sobre o que eu quiser, né? Sobre animes e mangás, etc. Eu quero continuar me divertindo no processo de criação. Eu quero fazer vídeos que, mesmo que ninguém se dê o trabalho de ver, que não interesse a ninguém assistir, que me deem orgulho, que eu me divirta fazendo no processo, né? É isso que eu quero. Eu quero que os vídeos que eu produza me deem orgulho de ter trazido isso pro mundo, sabe? De ter exposto isso pra todas as pessoas. Mesmo que o vídeo tenha 1 view ou 10 views, eu quero que ele saia exatamente do jeito que eu planejei, do jeito que eu quero que o vídeo saia, entendeu? Até porque durante toda essa jornada aí, vamos dizer assim, foi o que mais me limitou, foi ter esse tempo tão escasso entre um vídeo e outro. Eu não digo em questão de crescer um canal, afinal, se eu soubesse uma fórmula mágica e capaz de crescer um canal no YouTube e ganhar milhões de seguidores e de views, eu estaria usando ela, né? E atualmente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 74 inscritos, e já aproveitando e falando em quantidade de inscritos, se inscreve aí no canal e me ajuda a chegar a pelo menos 100 inscritos aí pra continuar me motivando a criar cada vez mais e melhorar cada vez mais meu conteúdo aqui pra vocês. E nessa nova fase aqui do canal, o foco vai ser o eu. Vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, falando da maneira que eu quiser. E obviamente eu vou me esforçar ao máximo pra fazer tudo isso dar certo, né? Eu ainda não decidi qual vai ser a frequência que eu vou postar meus vídeos. Não sei se vai ser 1 vídeo por semana ou 2 vídeos por semana. Depende muito do tipo de conteúdo que eu vou querer criar. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é o tanto que o YouTube é complexo, cara. Todos os dias eu estudo um pouco e tento aprender um pouquinho mais sobre a plataforma. Só que algumas coisas funcionam pra mim, mas não funcionam pra outras pessoas. Outras coisas funcionam pra outras pessoas, mas não funcionam pra mim. Então é muito difícil você dizer o que é certo e o que é errado dentro do YouTube. Pra ser bem sincero mesmo, tem muita coisa que parece que é sorte, cara. E já outras coisas parecem sim que tem tipo uma ciência por trás, assim, tem todo um planejamento e coisas que dá pra você influenciar ali. Mas se você escolher escutar o que todas as pessoas da internet falam, você vai ficar completamente maluco. Apesar de eu realmente aplicar a maioria das coisas que todo mundo fala. E eu já vou dizer uma coisa, se o YouTube fosse fácil, igual metade da internet fala, esse canal aqui já era pra estar viralizado, cara. Ainda bem que eu mantive sempre meus pés no chão
e eu nunca criei toda essa expectativa. Eu criei esse canal pra que ele vire um trabalho pra mim e que eu me sinta realizado com ele. Talvez, se eu crescesse de uma vez só, assim, igual muita gente que posta um vídeo e já dá um boom gigantesco e cresce o canal, eu não daria tanto valor no que eu quero que aconteça, sabe? Eu não daria valor a todo o processo que eu tô passando. E afinal, esse é um dos maiores maus do ser humano, né? A gente fica ansioso pro resultado final e não se liga que o processo é a parte mais importante. Eu não tô falando só do canal, tô falando de tudo na nossa vida, geralmente é assim que funciona. É muito importante você poder cair, levantar, aprender com seus erros, errar mais um pouco, aí levantar de novo e cair de novo e aprender mais e assim sucessivamente até você chegar num lugar legal. Uma coisa que eu aprendi com 25 anos de idade é que a gente só conquista as coisas quando a gente é muito cabeça dura. Você tem que ficar insistindo, persistindo e nunca desistindo do que você quer. Uma obsessão maluca. É o único jeito das coisas realmente saírem do lugar, assim. Sair do estado de parado pra andando e funcionando, sabe? Eu sei que tem muita gente que já viraliza no primeiro vídeo que posta e tudo mais, só que eu já imaginava que comigo não deveria ser dessa forma. Pra ser bem sincero, eu já tava contando com o fracasso inicial. Não é nem bom pensar desse jeito, mas eu já imaginei, cara, eu vou postar meu primeiro vídeo, ele não vai estourar e tá tudo bem. Porém, dali em diante, todos os vídeos que eu postava e todos os vídeos que eu vou postar futuramente, eu sempre coloco toda a minha energia, toda a minha dedicação e eu penso, cara, agora esse vídeo ele vai dar muito certo e tudo mais. Eu sempre dou o melhor de mim, sabe? Isso é muito importante pra mim. Mas enfim, isso aqui é um desabafo. Eu só queria bater esse papo com as 10 pessoas que forem ver esse vídeo até o final, né? Que eu acho que quase ninguém tem interesse de ver esse vídeo, mas tá tudo bem. E o recado final que eu quero dar pra todo mundo que estiver assistindo é: não desista de seus sonhos, independente do quão difícil ou quão longe eles pareçam estar. No mais é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.